A Tempo Livre não nasceu por acaso. A Tempo Livre resulta da convicção de alguns, nos quais eu me incluo, de alterar o paradigma da intervenção no desporto e na atividade física em Guimarães, com uma abordagem onde o desporto para todos era a sua principal matriz de atuação. Mas percebemos claramente que nessa altura era preciso dar um salto qualitativo para aquilo que eram as pretensões, sobretudo dos jovens de Guimarães, na componente do desporto particularmente. E é nessa altura que nos surge, trabalhando com vários colaboradores que dominavam melhor a matéria do que eu, de que era possível darmos esse salto criando expectativas primeiro e depois um suporte de soluções de índole técnica e também de infraestruturas que permitissem que esse salto fosse dado. Eu tive essa felicidade de ajudar a dar os primeiros passos com a Tempo Livre e, portanto, essa primeira fase em que todos imbuídos de um grande entusiasmo de poder efetivamente mostrar que a cidade podia fazer coisas muito bonitas e importantes. Eu posso descrever a Tempo Livre da altura como uma Tempo Livre TT, era todo terreno. Isto, quem me ouve sabe perfeitamente aquilo que eu quero dizer, nós fazíamos tudo. Apareci na Tempo Livre também com algum deslumbramento, porque era tudo novo, era tudo muito recente e estava o projeto a nascer e, portanto, havia ali um espaço de futuro muito grande para preencher. Foi coisas inovadoras e que mexeram sem dúvida com a cidade, porque a nossa miudagem estava habituada a ver só as coisas aconteciam fora de Guimarães, passaram a ter na cidade aquilo que habitualmente só viam que acontecia noutras terras. Por iniciativa da Tempo Livre, Guimarães começou a ser inundado de novas ideias, novos projetos e atividades, como as férias desportivas, os torneios de veteranos ou os desportos de praia, mas tudo começou com um projeto muito simples, um projeto que se chamava PID, Projeto de Iniciação Desportiva, que hoje está praticamente replicado pelo país inteiro com o nome de AECs, Atividades de Enriquecimento Curricular. E tivemos também uma outra ideia que foi de facto muito salutar e muito preponderante naquilo que foi a evolução do desporto em Guimarães, foi levarmos às escolas primárias na altura, dizia-se assim, um trabalho que de algum modo permitisse que as pessoas tivessem a possibilidade, os jovens tivessem a possibilidade de começar a perceber que algumas das suas condições físicas podiam ser muito simpáticas num futuro próximo. Desde esse longo caminho percorrido até hoje, eu penso que a Tempo Livre tem cumprido com excelência aquilo que são os seus propósitos. E isso nota-se no último estudo, por exemplo, que se fez, em 40% da população, ou 41% da população vimaranense é praticante regular de atividade física. A Tempo Livre é o grande viveiro do desporto, é a grande escola do desporto em Guimarães, é a casa do desporto, posso dizer assim. E o curioso que também fruto da imaginação e do desafio, da inovação que na altura se fez sentir na Tempo Livre, eu posso dizer que a Tempo Livre é uma referência a nível nacional e internacional. Em 2001 tudo mudou, com a inauguração da cidade esportiva, que integrava o Multiusos de Guimarães, o Complexo Municipal de Piscinas e a pista de atletismo Gêmeos Castro, um conjunto de infraestruturas desportivas que eu acredito mudaram completamente a nossa cidade e a forma como atuávamos ao nível do desporto e da promoção da atividade física. E recordo-me bem, como se fosse hoje, do silêncio e da admiração das pessoas quando o primeiro-ministro de então, o engenheiro António Guterres, inaugurou o Multiusos de Guimarães. Para a época, para muitos seria uma loucura, mas a verdade é que antes do António Guterres, primeiro-ministro da altura, dizer isso, julgo que saberá que eu trabalhei com o António Guterres muito tempo, fui secretário dele na Comissão de Poder Local durante 4 anos, e conhecia-o bem, e ele conhecia-me a mim. E ele segredou-me ao ouvido, sabes porquê é que este silêncio está a acontecer? É porque as pessoas estão entusiasmadas e não contavam com o que iam ver. A Tempo Livre recebeu um património para gerir e a Tempo Livre foi, se calhar, um pouco além daquilo que era a sua responsabilidade. Isso foi para nós um desafio imenso porque nos obrigou a um esforço coletivo e um esforço individual no sentido de adquirirmos competências e habilitações para conseguirmos fazer com que a cidade desportiva fosse um sucesso que felizmente se veio a concretizar. Esse salto permitiu que as pessoas tivessem um outro horizonte de vida a vários níveis e hoje nós sabemos que por aqui passaram dos melhores artistas do mundo, passaram dos melhores esportistas do mundo e passou sobretudo uma geração que quis cultivar-se a este nível, não apenas ao nível do tradicional, mas ao nível de um conceito de vida que naturalmente tem a componente esportiva e a cultural
como superlativos da sua maneira de ser. Só tínhamos uma forma de dar protagonismo àquilo que era a Tempo Livre e àquilo que eram a gestão, nomeadamente das suas instalações, que era trazer para Guimarães grandes eventos sem risco financeiro. Fatores de inovação que permanentemente eram introduzidos no nosso dia-a-dia fizeram com que, de facto, fosse um processo de aprendizagem para todos nós, que felizmente reverteu a favor da Tempo Livre, reverteu a favor da cidade, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso. O sucesso da aposta na promoção do desporto para todos e da gestão de um conjunto notável de instalações desportivas permitiram-nos rapidamente pensar em voos muito mais ousados e em 2013 fomos em Portugal não só a primeira, como a melhor cidade europeia do desporto. Quando organizamos e preparámos aquele programa intenso de um ano em que se promoveram mais de 300 eventos, que se mobilizaram milhares e milhares de pessoas, de associações, organismos nacionais e internacionais, com o objetivo de mostrar ao país e à Europa que havia aqui uma cidade que era diferente e que tinha uma estratégia desportiva. Aí também assumimos claramente, isto é um ponto de partida. 2013, Cidade Europeia do Desporto, a primeira de Portugal e a melhor Cidade Europeia do Desporto em 2013, é definitivamente um ponto de partida para coisas fantásticas que nós, entretanto, começamos a realizar. Foi aí que nós testamos os limites internos da Tempo Livre. A Cidade Europeia do Desporto veio reforçar isso e veio lançar novos desafios que a comunidade, do meu ponto de vista, tem vindo a corresponder. Não é por acaso que vão surgindo novos projetos desportivos, como digo, a predisposição para a prática desportiva aumenta a olhos vistos todos os dias e, de facto, é um marco que não só é a cereja no topo do bolo, mas é o alicerce para o trabalho que se pode vir a fazer no futuro. Guimarães foi a primeira cidade europeia do desporto em Portugal. Lembro-me perfeitamente porque na altura fui eu que dei o mote para que, portanto, fui eu que descobri esse projeto, que lancei esse desafio ao Amadeu Portilha. E eu acho que hoje aquilo que se tem vivido em termos de cidades europeias do desporto muito se deve a essa marca que ficou em 2013. Em termos marcantes, obviamente a Capital Europeia da Cultura, os eventos que aconteceram em 2012 foram muito importantes para o multiusos e para Guimarães. Os que aconteceram aqui, lembro, por exemplo, e vou fugir um bocadinho daquilo que é os espetáculos. A cerimónia de abertura da Capital Europeia da Cultura foi marcante, assim como foi no ano seguinte a cerimónia de abertura da Cidade Europeia do Desporto. Foram dois os eventos que, até pelo envolvimento dos guimaranenses, foram muito importantes. Em 2013, e com a Cidade Europeia do Desporto, nós ensaiámos um conjunto de abordagens que não era tão habitual quanto isso serem feitas. A Cidade Europeia do Desporto foi um marco. Eu acho que foi um ano excepcional. Hoje em dia até olho para trás e acho que até foi um ano tranquilo agora, porque desde esse ano nunca mais tivemos descanso, digamos assim, na área dos serviços esportivos, porque foi nesse ano que houve uma enorme envolvência da criação e da promoção da prática do desporto para todos. E depois da Cidade Europeia do Desporto, penso que tivemos uma transformação da Tempo Livre, ou seja, o foco da Tempo Livre direcionou-se um pouco mais para outra área. Acho que o foco da comunidade, da população, passou a ser o principal foco de gestão da atividade da Tempo Livre. O surgimento da Tempo Livre e também algumas iniciativas da Câmara Municipal vieram introduzir na consciência dos guimaranenses que se podia praticar desporto sem ser num quadro competitivo. A atividade esportiva de lazer passou a integrar o dia-a-dia das pessoas porque, de facto, houve esta abertura, a introdução deste elemento que fez com que as pessoas passassem a ter uma predisposição diferente para a prática desportiva informal e de lazer. A Tempo Livre está na raiz da promoção da atividade física do Concelho de Guimarães. A Tempo Livre, apesar de ainda ter muito que fazer, ainda há muitas coisas para conquistar, sem dúvida que é muito mais fácil conquistar tendo estas sinergias e esta lógica de trabalho em rede com as diferentes instituições do nosso Concelho. Sabe, eu não tenho dúvidas que muito do sucesso da Tempo Livre se deve à forma como nos envolvemos com a comunidade, com as instituições da nossa cidade e com os nossos clubes desportivos.
Eu acho que sempre sentimos que esta relação tinha de ser muito próxima, quase umbilical, para que tudo aquilo que estávamos a fazer tivesse efetivamente sentido. Guimarães efetivamente reconhece a Tempo Livre, reconhece a sua gestão e reconhece essencialmente os edifícios que gera. Nós neste momento temos 3 piscinas cobertas, temos 3 piscinas descobertas, temos uma pista de atletismo, temos uma academia de ginástica e temos alguns pavilhões. Eu penso que em todas estas instalações estamos a falar de dar apoio, que nós contabilizamos 500 mil de acessos por ano em todas elas. E o principal desafio trata-se por tentar dar uma resposta efetiva e com qualidade a todas as pessoas que nos procuram. E nas instalações da Tempo Livre cultiva-se muito um espírito familiar, um espírito de proximidade. E esse é o fator-chave de nós conseguirmos ter tanta gente a praticar desporto nesta casa. Porque acreditamos que devemos ser um ponto de interferência na vida das pessoas, desta dinâmica que a atividade física promove em termos de saúde. A promoção da saúde e da qualidade de vida, a detecção do talento desportivo precoce, a criação de novas modalidades, a diversidade da oferta desportiva, de tudo isto foi feito e continua a ser feito o percurso de vida da Tempo Livre. E temos o maior orgulho em dizer ao país que criamos, por exemplo, e acarinhamos projetos tão inovadores como o Centro de Estudos do Desporto, o Centro de Detecção de Talento Desportivo ou mesmo o Centro de Medicina Desportiva de Guimarães. Eu acredito que também é um elemento diferenciador e vê-se logo pelo número de centros de medicina que existem no nosso país, não é? São 4, e nós, fruto de um trabalho anterior, de teimosia em ter esse serviço a prestar à população. Eu digo que nesta casa o objetivo foi sempre fazer diferente, não copiando ninguém, nem ocupando nunca o espaço de ninguém. Houve sempre esta preocupação, fazer mais, fazer diferente e dar um passo à frente. E eu tenho a convicção de que se não tivéssemos o modelo organizativo que tivemos, a Tempo Livre não poderia ter o êxito que conquistou. Mas neste percurso nem tudo foram rosas. Neste longo caminho de 20 anos, tempos houve, principalmente entre 2012 e 2016, que uma lei sem sentido quase ia colocando tudo em causa e todos, na altura, tememos bastante pelo futuro da Tempo Livre. O período entre 2012 e 2016 foram 4 anos muito difíceis para a Tempo Livre. Só para percebermos, esteve tudo em causa. Esteve em causa a continuidade da cooperativa, esteve em causa os seus funcionários, esteve em causa tudo. Em termos práticos do que foi esse período, foram, sobretudo, um período em que nós constantemente estávamos a tentar encontrar soluções. Foi graças a essa união de todos os seus colaboradores que nós conseguimos dar alguma paz e alguma estabilidade e permitiu continuar a sua atividade sem que essas dificuldades impostas pela Lei 50 de 2012 tivessem repercussões internas no que era o dia-a-dia da atividade da Tempo Livre. É verdade que a Tempo Livre passou por situações a nível económico de grande dificuldade que soube sempre a ultrapassar, porque de facto foi reconhecido esse papel importante que a Tempo Livre teve no desenvolvimento do tecido desportivo de Guimarães. Pequenas grandes dificuldades que se vê a união de uma entidade, de uma empresa, de uma forma geral. A Tempo Livre já tem um tempo. Acompanhou esse tempo como pioneira no Conselho e até a nível nacional teve um papel preponderante e todos nós sabemos disso. O desporto é a grande cola desta coesão de Guimarães e do ser de Guimarães. Contribuir para a felicidade das pessoas é o melhor que se pode fazer no nosso trabalho. Eu diria que foram 20 anos muito ricos, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita felicidade e acho que passaram num instante. Eu acredito que estamos prontos para recomeçar tudo de novo. Por que não?